Hoje vamos falar sobre a efetividade. Bom, todos devem conhecer que esse é um termo mais específico, lógico que ele é utilizado por várias áreas, mas hoje muito utilizado pela administração de empresas. Hoje existe aquilo que se chama dos 3F, que são a eficácia, eficiência e a efetividade. E nós vamos tratar um pouco de cada um deles, porque quase que é uma construção para que chegarmos à efetividade. Bom, vocês devem estar pensando, esses 3EF da administração de empresas, o que tem a ver com a filosofia? Tudo que existe dentro daquilo que nós chamamos da arte de viver é abordado pela filosofia. É bom lembrarmos que ela é a mãe de todas as ciências, de todos os conhecimentos, e que tudo aquilo que cabia dentro das necessidades de vida do homem cabiam também nela. A maneira como eu, Lúcia, que sou professora de Nova Acrópole, abordo a filosofia é uma filosofia à maneira clássica, com esse conceito do período em que ela foi estabelecida, ou seja, um conceito que hoje volta com força cada vez maior. Esse momento que estamos vivendo é muito apropriado para um enfoque um pouco mais clássico. Então vamos falar um pouco a respeito dessas três componentes, os 3EF. Primeiro que se fala é da eficiência. Eficiência está muito estreitamente associada à ideia de economia. Muito basicamente é você pegar os recursos que tem com uma mentalidade de economia, de prudência, de saber administrá-los bem, levá-los até o melhor resultado possível. Então você pode considerar como recursos, por exemplo, financeiros, recursos humanos e até mesmo o próprio tempo. Todas as coisas que te foram dadas, saber administrá-las para chegar ao final do processo com o melhor resultado possível. Por isso, a nossa eficiência está tão diretamente ligada à ideia da economia, a maximização dos recursos para se atingir um objetivo. Nós podemos dizer, por exemplo, que a máxima que seria bem adequada à eficiência seria: com o que tenho, faço o melhor possível. Imaginem vocês o exemplo de um bolo. Eu não tenho muitos ingredientes em casa, tenho alguns poucos, mas combino aquilo ali de uma forma muito criativa e consigo fazer o melhor bolo que foi possível. Eu posso dizer que fui eficiente. Lancei mão do que eu tinha, não procurei recursos externos e com isso produzi o melhor resultado possível. Essa é a nossa amiga eficiência. Está muito ligada, reiterando, à economia dos recursos todos que estão disponíveis no processo, inclusive os recursos humanos e o tempo. Continuando, vamos falar um pouco a respeito da eficácia. A eficácia já não é muito ligada ao tempo nem à economia. Eficácia é ligada à qualidade. Consiste, nesse caso, atingir com qualidade um determinado objetivo, ou seja, qualidade consiste em dizer: o que eu fiz ficou muito bom. Ou seja, atingir não só o melhor possível, mas um resultado que em si, independente dos recursos que você utilizou ou deixou de utilizar, um resultado que tomado isoladamente pode ser considerado. Isso é algo de qualidade. Seja lá o que for que você esteja fazendo. Pode ser um produto numa fábrica, pode ser um relacionamento dentro de uma área de recursos humanos, pode ser um bom convívio dentro da sua família. Eficácia consiste em não só você pegar os ingredientes que você tem e fazer o melhor bolo possível, mas também que esse teu bolo, ao ser provado por alguém, possa ser dito por alguém que não seja muito ligado a você e não queira te agradar, não vale a sua mãe, uma pessoa outra qualquer que possa provar esse bolo, ela e uma amostragem significativa e dizer: que excelente bolo, tá certo? Então, nós temos a eficácia como qualidade, a eficiência como economia de recursos, trabalhar com aquilo que se tem para levar ao melhor resultado. Essas duas coisas, como falei, estão ligadas a várias atividades, mas hoje muito utilizadas dentro da tônica da administração de empresas. E aí sim chegamos à nossa palavra-chave do dia, que é efetividade. Efetividade seria o quê? Pode-se dizer que ela trabalha aliando os dois conceitos anteriores.
Portanto, efetividade é você ter a eficácia, sim, ou seja, fazer algo de qualidade, ter eficiência, sim, saber utilizar com prudência e lucidez os seus recursos e fazer o melhor que pode dentro desses recursos, considerando prazo, espaço, tempo, mão de obra com que você conta, recursos até emocionais e mentais. Você chegou ao melhor resultado possível com aquilo que te foi dado. E ao mesmo tempo eficácia. Não foi só o melhor possível, mas foi isoladamente muito bom em si. Ou seja, você tem economia e qualidade juntos. Só essas duas coisas são efetividade? Não, ainda tem um terceiro elemento que é muito importante. Você faz isso não só hoje, mas você mantém esse critério e esse resultado ao longo do tempo, considerando que você vai estar rodando sempre sobre terrenos diferenciados. Um dia vai estar pedregoso, no outro dia liso, no outro dia escarpado, e você sabe manter esses dois padrões de economia e qualidade ao longo de todas as dificuldades. Sabe, chegar do outro lado, fazer a sua travessia, sem perder esses dois padrões de resultado. Ou seja, está preparado para um trabalho longo em estradas que nem sempre são boas. Eficiência, então, efetividade, soma eficiência e eficácia e tempo, ou seja, o tempo que você vai conduzir tudo isso sem que esses dois índices se percam. Que é bem interessante. É como se você dissesse: sou econômico, faço coisas de qualidade e sei me adaptar para fazer sempre. Esses são três elementos. Efetividade muitas vezes é associada também àquilo que é efetivo, que é real, que é concreto. Ou seja, não é uma teoria numa planilha. Você faz isso em tempo real, na vida real. Sabe atingir esses resultados ao longo de um tempo que pode ser mensurado, pode ser observado por algum observador externo, por alguma testemunha externa. Esses são três elementos que são considerados hoje indicadores de uma pessoa que está pronta a confrontar as dificuldades da vida e dar o seu recado. O que eu sou é uma filósofa, portanto não posso me aventurar muito em administração de empresas, mas o que me corresponde fazer aqui com vocês hoje é parar para pensar se esses indicadores, para a filosofia interessa o seguinte: esses indicadores podem ser positivos na arte de viver como um todo, podem produzir resultados não só dentro de uma empresa, dentro de um empreendimento, dentro de uma instituição qualquer, não só no campo do trabalho, não só no campo de produção de bens, mas podem ser utilizados também no campo de geração de qualidade de vida, pode proporcionar ao homem uma vida mais digna, mais humana, mais aquilo que a natureza espera dele como ser humano. Nós vamos analisar um pouco cada um desses fatores, sob o ponto de vista da filosofia, então. Pegando aquilo que funciona aqui, vocês sabem que Platão, ele fala exatamente isso no penúltimo capítulo do Diálogo à República, que uma ideia, quando ela é boa, ela pode ser abstraída de uma aplicação e funcionar em várias outras, porque dá resultados da mesma maneira. Vamos imaginar se essa ideia desses três EF é realmente boa. Vamos tentar aplicá-la lato sensu. Então vamos lá. Primeira coisa, eficiência. Usar bem os seus recursos, aquilo que tem, e dar o seu melhor. Será que isso tem uma vertente filosófica? Será que isso serve para ser utilizado na vida como um todo? Uma coisa que é muito importante que a gente perceba e que tem inúmeras aplicações. Nunca, em nenhuma circunstância, você vai estar num palco ilimitado. O próprio fato de estarmos num mundo manifestado que vive no suporte dessa encruzilhada espaço-tempo, te diz que o seu tempo e o seu espaço sempre serão limitados. Um pouco mais amplo numa circunstância, um pouco mais restrito na outra. E inúmeras vezes se diz na história da filosofia que para ser verdadeiramente humano, para cumprir com seu propósito na vida, e aqui eu acrescentaria, para ser eficiente, você tem que saber dar o seu melhor conforme o tamanho do palco. Se é um dançarino, vai desempenhar o seu show da melhor maneira possível dentro daquele palco que lhe cabe. Não é um bom dançarino aquele que no meio da sua coreografia cai do palco. Ah, ele era muito pequeno, era o palco que te foi dado. E é importante saber, dentro dessas fronteiras, você desempenhar da melhor maneira possível o seu papel.
Então, se você pega, por exemplo, eu gosto muito de uma história que é bem conhecida, que é a história do navegador Amir Klink, quando ele pega o seu barquinho e atravessa o Oceano Atlântico. Ele diz, numa entrevista, há muitos anos já, que ele aprendeu muito do seu pai a viver dentro de limites e dar o seu melhor dentro de limites, que é exatamente o conceito de eficiência. Então imaginem vocês pegar um barco pequeno e colocar ali dentro tudo que é necessário para desafiar um oceano e chegar bem do outro lado. Não cabe tudo que você colocaria num transatlântico, é claro. É um barquinho. Então você tem que se reduzir ao essencial, ao estritamente necessário, mas também não pode faltar nada de essencial. Ter ali dentro daquele palco, que é o barquinho todo necessário para confrontar um oceano. Que isso é um exemplo de eficiência fora do comum. E várias outras situações falam mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho falado bastante nesse período de isolamento que vivemos. Algumas vezes eu digo, olha, para que você sofra menos, para que se sinta menos solitário, para que tenha menos autopiedade, menos medo, inclusive, pense mais no outro. Procure praticar um ato de generosidade por dia. Quanto mais pensamos no outro, mais ampliamos a nossa visão e menos ficamos voltados sobre as nossas próprias dores e maximizando as nossas dores, quando tem tanta gente em situações muito piores. Então eu tenho dito, só vamos sair dessa crise lá na frente se estivermos juntos, porque as portas de saída da pandemia vão nos oferecer uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, que com certeza tem poucos precedentes na nossa história mais recente. Nós temos aí um desemprego tremendo. Muito dessa massa de desemprego pode criar também um estado crítico de violência. Nós temos muitas situações. Não vai dar para sairmos daí pensando só em nós mesmos e voltando àquela bolha que vivíamos antes. Vamos ter que sair juntos, vamos ter que pensar na nossa comunidade, vamos ter que pensar na humanidade, senão não vai dar certo. E eu sempre alerto, aproveite esse período de isolamento para praticar a sua generosidade todos os dias. Não durma sem um ato de generosidade. E as pessoas me escrevem perguntando, mas Lúcia, o que eu vou fazer de ato de generosidade se eu não posso sair da minha casa? Eu te garanto que sem nem colocar a chave na porta da sua casa, você pode fazer muito. Talvez mais do que fazia naqueles períodos de pseudo-normalidade. Lembrar todos os dias de alguém que pode estar necessitando do seu apoio. Dar um telefonema, de preferência um telefonema, se isso não for possível, um e-mail, alguma mensagem dizendo, olha, conte comigo, estou aqui. Se você estiver solitário, se estiver precisando de alguma coisa, lembre que eu estou aqui. Ou mesmo colocar uma frase que eleve o ânimo das pessoas, seja nas suas redes sociais, seja no seu WhatsApp, seja lá como for, dizendo, olha, estamos juntos nessa, vamos sair juntos, não percam a esperança. Ou mesmo pegando um telefone e ligando para uma rede de supermercados, pedindo para entregar uma cesta básica numa instituição séria que faça a distribuição disso para famílias carentes, porque já há muitas dentro de casa, sem poder sair muito às ruas, com os familiares desempregados e numa situação que não tem muita saída, a menos que alguém que esteja fora os resgate. Ou seja, um ato de generosidade por dia, dentro desse palco que te foi dado, a porta trancada da sua casa, dali para dentro. Dá e muito. Eu tenho visto pessoas com uma criatividade para fazer isso fora do comum. Com certeza dá. O que mais que eu poderia colocar aqui? Prazo para a realização de trabalhos também. Quantas vezes a gente passa por isso na vida? O perfeccionista, se você dá para ele 30 dias para um trabalho, ele quer 31, 32, 33, ou desorganizado também. Ele não sabe que se alguém te deu 30 dias para um trabalho, essa pessoa que te encomendou essa tarefa, ela quer a perfeição para 30 dias. Se ela quisesse a perfeição para 300 dias, teria te dado 300 dias. Saber dar o seu melhor dentro desse palco. E, por último, mas não menos importante, se você considera, por exemplo, a nossa vida como um todo. Ela é um palco limitado. Hoje mesmo estava olhando no site do IBGE, a expectativa de vida do homem brasileiro hoje é de 76,7 anos.
Então, contando que não passemos por nenhum percalço, nada mais grave, e vivamos essa expectativa de vida, são 76,7 anos. É um palco limitado. E se você contar a maneira como passamos os nossos dias tão alheios, sem economizar, sem sermos prudentes na administração do nosso tempo, vocês vão ver que esse tempo passa muito rápido se não estivermos atentos. Ou seja, o que seria ser eficiente em relação à vida? Seria fazer o melhor que você pode fazer como ser humano, dentro do palco de energia, vida limitado que te foi dado. Quando eu faço curso de técnicas de estudo, eu geralmente chego para os meus alunos, na parte em que ensino sobre resumo, sobre síntese, e digo o seguinte: você conhece a história da Branca de Neve? Conheço, todo mundo conhece. Tá bom, me conta em 30 segundos. Se a pessoa começa a falar era uma vez, eu já mando parar. 30 segundos não tem era uma vez. 30 segundos é rainha manda matar enteada, caçador tem pena, anões acolhem, madrasta envenena, príncipe beija, feliz para sempre. Isso é o ideal para esse palco que eu te dei. Você tira tudo que seja adorno, que seja conectivo, tira tudo, é isso aí. Mas nenhuma etapa da história deixou de ser tratada. Percebem? Isso é a capacidade de síntese que num dia nós vamos ter que ter, inclusive em relação à nossa vida. E capacidade de síntese em relação a cada experiência que a vida nos oferece. Isso também é um exemplo de eficiência. Saber dar o seu melhor dentro do palco que te foi dado, com os recursos que te foram dados. Isso é um elemento fundamental. Há uma história que eu gosto muito, essa é uma história real, que aconteceu aqui em Brasília e que eu conheci uma ocasião num livrinho de histórias de Natal produzido aqui em Brasília. De um empresário que, na época das festas, andava muito estressado, mexia com vendas, e essa época é um pouco caótica, uma correria, essa pessoa estava meio exausta, estava dirigindo no trânsito ali no centro da cidade. Parou num sinaleiro e veio um menino com uma daquelas caixinhas de Natal, um menino bem pequeno, parece que tinha, 7 ou 8 anos, e essa criança com a sua caixinha de Natal pediu uma doação. E ele viu de canto de olho que dentro da caixa havia uma manga, uma fruta que provavelmente a criança tinha pego no chão. A criança pediu um donativo para ele e disse: "Eu não tenho nada", impaciente do jeito que estava, falou: "Não tenho nada, na verdade eu não tenho nem o que comer". É uma maneira de se livrar da criança muito rápido. E diz que o menino arregalou os olhos para ele e falou o seguinte: "Não, moço, sem comer o senhor não fica. Se depender de mim, o senhor não fica sem comer. Toma essa manga. Eu também estou com fome, mas eu ajudo o senhor, Deus me ajuda. Se depender de mim, o senhor não vai passar fome. Toma essa manga para o senhor". E o homem olhou para ele. E ele não estava jogando nem brincando, inclusive era pequeno demais para isso. Estava com absoluta sinceridade. E esse homem pegou essa manga, colocou no seu banco de passageiro, andou 2 quarteirões e parou para chorar. E ele disse que a sua vida nunca mais foi a mesma coisa a partir daquele dia. Vocês querem um exemplo melhor do que esse de eficiência? Esse menino só tinha 2 coisas para mudar a vida de alguém: uma caixinha de sapato e uma manga. E ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu mudar a vida de alguém com uma caixa de sapato e uma manga. Eu acho essa história fantástica. Isso é um excelente exemplo, aliás, isso é exemplo de eficiência e até de eficácia, né? Porque a qualidade do que foi produzido foi fantástico. Continuando, passando então para a nossa amiga eficácia, já falamos que ela está presa à ideia de qualidade. Então você considera que aquilo que foi feito com eficácia é algo que atingiu um quilate muito grande nessa esfera da busca do ideal de cada coisa. Ou seja, isso foi muito bom, considerando as melhores coisas do gênero que se faz. Exemplos empresariais, normalmente o que se qualifica como eficácia, às vezes tem a ver só com qualidade e às vezes com originalidade também. Às vezes a eficácia brilha por ter tido um pensamento fora da caixinha. E hoje nós temos bons exemplos, aliás, é uma série sem fim que está surgindo por aí, né, de exemplos de eficácia ligada à originalidade no campo empresarial. Nós temos, por exemplo, Uber, Nubank, Quinto Andar, Airbnb e outras do tipo que surpreendem pela inovação,
produzem um ótimo resultado partindo para recursos que ninguém nem contava que existissem, mas de fato estava aí. Todo mundo tinha o carro que nem sempre usava, todo mundo tinha a casa fechada que nem sempre usava. Utilizaram-se os recursos que estavam aí da melhor maneira possível, produzindo um resultado de qualidade, com inovação. E há outras que não trabalham com inovação, trabalham fazendo exatamente o que todo mundo faz, mas buscando mesmo um nível de superação, buscando chegar ao máximo, às vezes com uma intenção meramente de lucro e às vezes com uma intenção até humanitária. Nós temos alguns exemplos aqui em Brasília, em primeiro lugar, 2 hospitais, que todos nós em Brasília nos orgulhamos muito deles, né? O Hospital da Criança de Brasília, que é um prodígio, o Hospital, a Rede Sara Kubitschek, mesmo um laboratório como o Sabin, são empreendimentos que chegam a um nível de qualidade muito alto. Não são inovadores, mas são realmente muito requintados naquilo que realizam. Me surpreendi um dia desses ao ir fazer um exame no laboratório Sabin e a ver lá dentro um músico tocando violão para nós que estávamos esperando ali às 8 horas da manhã. Achei isso muito curioso. Enfim, você pode pegar uma outra área também onde se busca essa questão da eficácia. Hoje está muito em voga, inclusive, que é a comunicação não violenta, propagada pelo Dr. Marshall Rosenberg, que procura fazer com que a nossa comunicação seja o mais eficaz possível, com o mínimo dano possível. Muito parecido com o conceito de diplomacia, né? Que é fazer o que é necessário fazer com o mínimo dano. Ou seja, isso também é algo que extrapola o conceito de eficácia para os relacionamentos comuns do dia a dia, e não apenas dentro de um campo de trabalho. E nós podemos dizer que a filosofia como arte de viver, da maneira que foi adotada por muitos filósofos ao longo da história, também é algo que busca uma eficácia. Eficácia quanto a dar à vida humana a melhor qualidade possível. Não a maior quantidade de recursos ou de conforto, mas a melhor qualidade quanto àquilo que realmente qualifica a vida do ser humano, que sempre se acreditou serem valores, virtudes e sabedoria. Eu trouxe para vocês um exemplo disso, através de um livro chamado A Arte de Viver. Esse é um livro que esse isolamento, esses últimos meses, tenho recomendado demais. É engraçado porque quando eu recomendava antes do isolamento, as pessoas não tinham tempo para ler. Agora todo mundo está interessado em pensar a vida. Ou seja, isso já é um subproduto, apesar da amargura desses tempos, mas é um subproduto positivo. As pessoas estão muito mais predispostas para pensar a vida e ver, ouvir daqueles que souberam viver bem, com eficácia, humanamente falando. Então eu trouxe para vocês alguns desses preceitos para uma vida eficaz, segundo a filosofia de um filósofo chamado Epíteto, filósofo estoico romano. Além de ser eficaz, ele era eficiente, porque os recursos que ele tinha eram muito poucos. Ele era um escravo, e escravo de um amo cruel, Epafrodito, que era secretário de Nero. E com esses recursos super escassos, ele soube alcançar um nível de vida que ele dizia que era muito satisfatório. Vivia equilibrado, vivia sereno, tinha um estado de bem-estar que nada nem ninguém podia roubar dele. Eu acho interessante essa história porque se ele conseguiu, a gente fica pensando quem não conseguiria, não é isso? Um homem que não tinha sequer a liberdade sobre o seu próprio corpo. Epíteto, então, tem um livro, que é o Manual do Epíteto Filósofo, que foi transcrito, adaptado para uma linguagem mais atual, com esse nome, Arte de Viver. E eu trouxe algumas máximas. Da mesma maneira que eu posso dizer para você quais são os princípios de um bolo que é delicioso ou de um trabalho que é bem realizado, eu poderia dizer para vocês alguns princípios de uma vida que tem uma qualidade humana incomparável. E o que Epíteto oferece nesse livro é exatamente isso, indicadores de qualidade humana de vida, ou seja, de eficácia. Só alguns momentos desse livro, para que vocês percebam que preciosidade. Exemplos de excelência, ou seja, de eficácia de vida. Primeiro, defina claramente a pessoa que você quer ser. Anote-o no seu diário. Ou seja, defina onde você quer chegar com tudo isso. Qual é o ser humano que você quer ser quando todo esse processo de vida se esgotar? Quando chegarmos no limite final do nosso palco. Que ser humano você quer ser? E não faça só isso. Todos os dias verifique se você está andando nessa direção.
ou se está parado, ou se deu um passo na direção contrária. A partir do momento que você estabelece um sentido humano de vida, você tem capacidade de ter discernimento, que as coisas que te levam para lá são positivas, as que afastam são negativas. E isso tem de ser verificado todos os dias, porque um dia não é pouco para uma pessoa que vive 76 anos e meio. Um dia é uma unidade bastante significativa. E de muitos dias na contramão do nosso sentido de vida, podemos perdê-lo. Então aqui é uma receita para uma vida com qualidade. Vamos ver a próxima. Imite um modelo valioso. As sementes de grandeza em nós necessitam de uma imagem para se focalizarem e germinarem. Que coisa bonita isso. Platão falava sobre isso também, da necessidade de ter um herói de estimação, um modelo, alguém que foi realmente uma pessoa que deixa um rastro no mundo de qualidade de vida humana. Percebam que coisa interessante essa do rastro no mundo. Hoje nós achamos que as pessoas que são importantes são aquelas que possuem muitas coisas. Se as pessoas precisam de coisas para serem importantes, a importância é das coisas e não delas. Na história, os homens que deixaram realmente bons rastros foram aqueles que deram muito e não daqueles que possuíram muitas coisas. Esses homens que deixaram a marca no mundo de qualidade e que possibilitaram aqueles que vieram depois viver melhor, tome um desses como referencial, de tal maneira que a tua imaginação possa dizer: nesse momento, o que faria fulano de tal? E você imagina o que um homem mais legitimamente humano que você possa imaginar daria de resposta a essa ocasião. Isso te sinaliza o que seria o ideal. E você pode caminhar para esse ideal todos os dias, sem pressa e sem pausa. Portanto, é um excelente conselho para a eficácia na vida. Os virtuosos são invencíveis. São cidadãos do universo, conscientes, compassivos e serenos. Você vai dizer, invencíveis pelo quê? Invencíveis pelas circunstâncias, que podem tocar o seu corpo, mas não podem tocar a sua natureza humana. Já eu vou falar sobre um exemplo de Kant que é muito bonito, que trata desse assunto. As circunstâncias podem ferir o nosso corpo, mas não podem nos corromper, não podem nos tirar a nossa dignidade como seres humanos. Então ele diz, os virtuosos são invencíveis. Qualquer outra qualidade, qualquer outra, digamos assim, adjetivo que você possua, que não indique valores, virtudes e sabedoria, pode ser roubado de você. Qualquer título, por muito pomposo que seja, pode ser roubado de você. Mas as virtudes que tem, só se você as entregar. Portanto, isso te torna invencível. A felicidade. A felicidade é um verbo. É o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Nossa vida é construída a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos. Pensem que coisa maravilhosa, a felicidade não é algo que você vai atingir, ela é um verbo. Ela está em cada coisa que você faz. Cada coisa vale por ela mesma e não pelo que você vai atingir com isso. Felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo de atos de valor. Se você parar para imaginar a profundidade dessa frase, você vai perceber que as coisas mais valiosas da vida valem por elas mesmas e não pelo que você vai ganhar depois. Ou seja, se você ama alguém, esse amor é fundamentado no quê? Na pessoa em si ou no status que ela tem ou na fortuna que tem? Eu costumo brincar e dizer que isso seria um plano de previdência privada e não amor. Se você é justo com alguém, é justo porque você ama a justiça e se realiza ao fazê-lo ou porque essa pessoa influente pode te dar alguma coisa em troca. Porque senão isso aí é marketing pessoal, não é justiça. As coisas mais valiosas do mundo valem em si mesmo. E a felicidade é assim. A felicidade é estar em cada passo humano e digno que você está dando no caminho. A felicidade está nas coisas em si e não no que você pode ganhar ou perder com elas. É o valor intrínseco das coisas legitimamente humanas. Isso aqui é maravilhoso para atingir qualidade de vida. Mais algumas ideias. Desconfie das convenções sociais. O novo não é necessariamente bom. Apoie apenas aquilo que tem sentido de justiça, humanidade, bondade, etc. Ou seja, não confiar naquilo que está na moda e ser capaz de estabelecer uma identidade própria. Só com esse sentido de vida de que falamos ainda há pouco, fidelidade a ele, você adquire uma identidade própria e não é arrastado pelas correntes da moda. Por que uma coisa é justa?
porque me leva na direção do meu sentido de vida, que está totalmente fundamentado em valores. Porque uma coisa é boa, porque me leva nessa direção e não na contramão. Se não temos nenhum sentido de vida, o que é bom, o que é justo, o que todo mundo faz, isso é um critério bem duvidoso. Ou seja, não confie tanto assim em convenções sociais. Se você for fazer um levantamento histórico, vai ver que elas nunca foram muito confiáveis, em lugar nenhum, do tempo ou do espaço. Outra frase. Devemos treinar nas pequenas contrariedades a prática da serenidade interior e prepararmos-nos para provas maiores. Ou seja, as pequenas contrariedades do dia a dia são musculatura para a nossa vontade, para o nosso amor, para a nossa inteligência. São musculatura para que a gente esteja preparado diante de adversidades maiores. Dizia-se na Batalha das Termópilas, em que os os espartanos enfrentavam os persas, dizia-se que havia apenas 300 espartanos, regidos pelo rei Leônidas, e os persas eram inúmeros, mas Leônidas perguntava aos seus guerreiros: o que vocês são? Todos eles guerreiros, e não guerreiros de fim de semana, lutando todos os dias, e por isso tiveram a chance de fazer o que fizeram, frear por 3 dias a tropa de Xerxes, que tinha milhares de homens. Ou seja, é fundamental entender essa ideia de treinar todos os dias. As virtudes que queremos desenvolver e que necessitamos desenvolver, treiná-la nas pequenas coisas. Percebam que isso é uma lição de eficácia. Descubra recursos internos para fazer frente aos incidentes da vida. As provações revelam-nos as nossas forças. Com o tempo, desaparece a opressão exercida pelos fatos. Ou seja, os samurais japoneses já diziam que a brecha da inconsciência é onde corta o fio da espada. Se nós estivermos totalmente conscientes de nós mesmos, no domínio das nossas debilidades e procurando lutar contra elas diariamente, é muito difícil que algo nos pegue distraídos, que penetre em nós. E quando algo penetra, indica que ali há um fator onde você ainda precisa trabalhar. Ou seja, as adversidades foram consideradas por muitos povos na história como bons indicadores de onde eles eram frágeis e de onde deveriam se aperfeiçoar. E realmente, apesar de, em geral, terem um custo caro, elas nos mostram onde temos que aparar as nossas arestas. Não há bom ou mau acontecimento. Há uma boa pessoa que sempre se indaga: qual a coisa certa a fazer agora? Independente do que ocorra, eu vou responder como ser humano. Isso é fantástico. Não deixar que as circunstâncias te roubem a ti mesmo. Já vamos falar também sobre esse ponto. Fale apenas com boa finalidade. Não despeje fluxo mental sobre os demais. Frivolidades, intimidades expostas, críticas, vulgaridades. Você se torna aquilo a que dá atenção. Qualificar conversas ou manter-se calado. Muito parecido com a frase bíblica: pelas vossas obras vos conhecerei. Ou seja, olhe o rastro que você deixa no mundo. Deve ser humano. Quem veja esse rastro deve poder dizer: por aqui passou um ser humano. A bondade é a prática e a própria recompensa. Basta-nos para sermos felizes. Devemos afinar o nosso caráter, pensamento, palavra e ação, como se fossem as cordas de um instrumento. A bondade é o sutil reajuste do nosso caráter durante a vida inteira. Ou seja, bondade, a ideia do bem, como diz Platão. Recentemente conversava com uma médica que ela me dizia: a maior parte dos desequilíbrios psicológicos amenizam com a prática do bem. Não quero dizer que com isso substituam medicamentos, mas quero dizer que é uma preciosa medicação que agrega facilidades na superação de qualquer drama humano. A prática do bem, pensar mais no outro, pensar mais no todo. Isso dito por uma médica psiquiatra que trata com esses transtornos constantemente. Relembrem, todos esses princípios que passei são um exemplo de eficácia na arte de viver. Alguns poucos. O livro de Epíteto tem muitos outros. Mas apenas para que vocês percebam, é possível buscar qualidade como ser humano, como meta fundamental na nossa vida como um todo. Não perfeição, mas ânimo de aperfeiçoamento. E cada coisa que você faça, deixar ali a marca
do seu melhor. Existe uma frase de um filósofo do século passado, Serihan, que ele dizia: você deve perder o seu coração todos os dias e depois ir na procura dele. E assim descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Você entende isso? Deixar o seu coração no seu trabalho, na sua casa, na hora que se despede de manhã, na hora que retorna à noite, na maneira como convive em todos os ambientes por onde passa, nesse meio de caminho, deixar o seu coração. E isso é eficácia com o ser humano. O verdadeiro ser humano tem essa possibilidade. E se não a realiza, não se realizou como ser humano. E por fim, efetividade. Lembrem que efetividade é a soma dessas duas coisas que já vimos, eficiência mais eficácia, mais a administração disso tudo ao longo do tempo, para ser adaptável, para não se perder, sejam quais forem as circunstâncias externas. Bom, efetividade também é algo que pode ser muito bem transplantado para a nossa vida como um todo, com um critério filosófico. Você pode, por exemplo, eu tenho falado muito isso nesse isolamento, pode garantir que essa crise não te roube a você mesmo. Ou seja, que por causa de medo, por causa de instabilidade, você não deixe de ser aquele ser humano que você sempre foi, ou até melhor. Que você não saia dessa menor do que entrou porque morreu de medo, ou porque ficou instável, ou por qualquer circunstância, ou porque sofreu de solidão, que se programe para sair disso maior do que entrou, seja qual for a dificuldade. Ou seja, que nenhuma crise, por grave que seja, como essa que vivemos, que é bastante grave, não te roube a ti mesmo. Que você não se desumanize no meio do caminho. Proteja a si próprio no meio da noite dos tempos. Eu sempre lembro de São João da Cruz e a noite escura da alma. Capacidade de atravessar a noite escura da alma sem perder a si próprio, sem perder a sua identidade, os seus princípios, seus valores. E isso é fundamental e tem muito a ver com efetividade. Seja o tempo que for, eu vou garantir a maneira como eu faço as coisas. E nada vai roubar a mim mesmo no meio do caminho. Chegar do outro lado humano, mais do que entrei. Existe uma passagem de Kant, numa obra que ele tem sobre o belo e o sublime, que ele diz o seguinte: quando um ser humano chega diante de um mar revolto ou da escarpa dos Alpes, ele primeiro se assusta e diz: nossa, isso é gigantesco e eu sou tão insignificante. Mas ele diz: em segundo lugar, esse homem vai lembrar da sua dignidade, da dignidade da sua condição humana, do seu valor como ser humano. Ele pode chegar diante de coisas grandiosas, como o oceano revolto, a escarpa dos Alpes, e dizer: olha, vocês podem me matar, mas não podem me corromper. A minha dignidade me dá um poder e uma solidez tão grande quanto a de vocês. Vocês são maiores do que o meu corpo, portanto podem me matar fisicamente, mas não podem me deturpar nem me corromper. A minha dignidade me dá solidez e me dá um lugar tão importante no esquema da natureza quanto o de vocês. Eu acho isso lindo e inspiradíssimo, gente. É muito interessante. Ou seja, uma das coisas que a efetividade garanta. E em nenhum momento perdemos a nossa dignidade pelo meio do caminho. Muito pelo contrário. Como nós temos eficiência e sabemos utilizar bem os recursos, é preferível que saiamos com mais dignidade no final. E não exatamente com aqueles talentos com que você entrou. Adaptar-se não é mutilar-se. Isso é uma outra coisa que é importante e tem tudo a ver com efetividade. Os tempos difíceis vêm, eu tenho que me adaptar a eles, mas não mutilar nenhuma das minhas características humanas. Não fazer menos do que eu fazia em nenhuma outra época da minha vida. Me adapto às condições do terreno, mas eu não deixo de ser eu mesmo. Não deixo de apresentar as minhas melhores características e sempre buscando um pouco mais. É como se você imaginasse, uma vez me ocorreu isso. Eu pregava uns cartazes nos painéis de algumas lojas falando dos nossos trabalhos em Nova Acrópole. Nós somos todos voluntários e fazemos muito isso. Eu estava pregando um cartaz que falava sobre filosofia. E veio um garotinho muito pequeno que tinha acabado de aprender a ler, pelo visto, gaguejou, soletrou aquela palavra, virou para mim e falou: tia, o que é filosofia? E aquilo foi uma experiência muito especial, porque eu percebi que nenhum conceito decorado daria para dar resposta àquele menino. Para convencê-lo, eu tinha que falar puramente de uma vivência que fizesse sentido para ele. E eu percebi que se você tem essa essência das coisas,
Você embala conforme o gosto do freguês. Fala para uma criança de 5 anos, fala para um ancião, para uma pessoa culta, para uma pessoa extremamente humilde. Você passa a essência, porque você tem. Agora, se você só tem a embalagem, essa é uma embalagem vazia. Se tiram de você a embalagem, bom, essa embalagem não serve, eu não posso citar conceitos de Kant para um menino de 7 anos de idade. Então eu não tenho nada, eu só tinha a embalagem. Isso vale também para a nossa própria vida. Talvez nós tenhamos que adaptar a embalagem às condições do terreno, mas a nossa essência, aquilo que está aí dentro, nós temos que garantir que não perdemos. Saber o que é valoroso dentro de nós, para que nós não o percamos pelo caminho. Isso é fundamental. Outra coisa que é interessante, se vocês forem pensar do ponto de vista da efetividade e de uma outra virtude humana, que é uma das mais importantes que tem, que é a vontade é capaz de abrir estradas, de drenar pântanos, de irrigar desertos. Vontade humana, onde há uma vontade, há um caminho. É um dos atributos mais poderosos do ser humano. Na Índia, eles chamam de Atma, um dos atributos mais elevados do ser humano. Essa vontade tem muito de parecido com essa efetividade. Dizem que a vontade humana, essa determinação, esse poder que abre caminhos, ela é fundamentada numa decisão no plano mental e perseverança e constância no plano físico. Percebam que a efetividade é isso também. Você tem ali eficiência e eficácia. Eu vou fazer o meu melhor com os recursos que tenho, isso é uma ideia, é uma decisão, e vou chegar ao máximo de qualidade que eu puder. Vou botar meu coração em todas as coisas, isso é eficácia. Isso são ideias, são uma decisão. E no plano prático, sem pressa e sem pausa. Perseverança e constância, que é exatamente a capacidade da efetividade de manter a mesma qualidade, a mesma entrega ao longo do tempo. Percebem que é parecido? Ou seja, de uma certa maneira, a efetividade é um outro nome adaptado a certas circunstâncias ao nosso muito antigo atributo da vontade. Construir dentro de nós uma decisão, uma qualidade de vida, uma qualidade de ser humano e ter a vontade de entregá-la ao mundo. Autoaperfeiçoamento e entrega. E ser capaz de manter essa decisão, sejam quais forem as condições do terreno. Isso é muito filosófico. Ou seja, um paralelismo bem interessante, porque antes, e talvez até ao mesmo tempo, a efetividade era e é vontade. Um outro nome para a mesma ideia. Existe uma frase que eu acho muito bonita e muito interessante que diz o seguinte: sempre houve na história construtores e destruidores de pirâmides. Escolha a qual grupo você quer pertencer. Uma pessoa que pratica a efetividade definitivamente optou pelo primeiro grupo. Ele quer ser um construtor e não um destruidor de pirâmides. Ao longo da história, a humanidade está bem dividida nesses grupos. Entre aqueles que ergueram Kelps, Khafre e Miquerinos no Egito e aqueles que passaram séculos, até milênios, destruindo ou roubando pedras para construir coisas irrelevantes. Em qual grupo? A efetividade é uma virtude que definitivamente está comprometida com o primeiro grupo. Eu sou um construtor de pirâmides. E por fim, 2 frases, apenas para fecharmos toda essa ideia com um fecho filosófico, 2 frases que cabem muito bem aqui. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores, que a efetividade, como qualquer outro conhecimento, pode ser ampliado do campo de trabalho e tornar toda a nossa vida melhor. E honrai a verdade, honrai as verdades com a prática. Tudo aquilo que você percebe como valioso, não use num ambiente só, use em toda a sua vida. Não tenha virtudes de cerquinha, como eu costumo brincar. Da cerquinha para cá, eu sou efetivo. Da cerquinha para lá, na minha vida comum, eu sou qualquer coisa. Isso nunca vai ser realmente uma virtude. Ou você é, e se é, não pode deixar de ser, nem no tempo, nem no espaço. Ou você pensa ser, ou pretende apenas usar uma imagem de quem é. Isso não modifica nada, nem dentro nem fora dos limites do nosso trabalho. Agradeço muito e espero que essa nossa conversa seja útil para vocês. Um abraço a todos.